Evangelho de Marcos, capítulo 16. O maior acontecimento da história. O maior acontecimento da história. Marcos, capítulo 16, diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas olhando, viram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. E ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressurgiu, não está aqui, vede o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Tremendo e assombradas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Nada disseram a ninguém, porque temiam. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome, ó Deus, por essa noite. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, na Tua presença, porque este lugar é o lugar onde o Senhor se faz presente, é o lugar onde os santos se reúnem em volta de uma mesa para celebrarem a morte e a ressurreição de Jesus de Nazaré. E nós não temos dúvidas nenhuma, Senhor, que o Senhor está aqui presidindo esta santa ceia. Nós não temos dúvidas nenhuma, ó Deus, que coisas espantosas, extraordinárias, miraculosas, assombrosas, milagrosas acontecerão nessa noite, nesse lugar. Tudo porque nós temos a certeza absoluta que o Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor não está mais cravado naquela cruz. O Senhor está vivo e anda aqui no meio da tua igreja, nesse lugar, nessa noite. Nós louvamos o teu nome por isso. Fale conosco nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Querido, se eu perguntasse a um médico qual foi o maior acontecimento da história da humanidade, talvez ele me respondesse que foi o transplante de órgãos, porque é uma coisa espantosa, ou os processos cirúrgicos, ou a fecundação artificial, entre muitos. Se eu perguntasse a um astrônomo qual foi o maior acontecimento da história da humanidade, talvez ele me respondesse que foi a ida do homem à Lua, ou a ida de um robô a Marte, ou a descoberta de que existem planetas fora do sistema solar. Se eu perguntasse a um físico nuclear qual foi o maior acontecimento da história da humanidade, talvez ele me respondesse que foi a cisão nuclear, a divisão do átomo, ou a teoria da relatividade de Albert Einstein. Se eu perguntasse a um grande general de guerra qual foi o maior acontecimento da história da humanidade, talvez ele me dissesse que foi a Segunda Grande Guerra Mundial. Marcou a história. Se eu perguntasse a um cientista político qual foi o maior acontecimento da história da humanidade, talvez ele me respondesse que foi o autoritarismo bestializado e inconsequente de Adolf Hitler, ou então a mão de ferro pesada de Stalin, ou então a política autoritária de Fidel Castro, ou então o chavismo de Hugo Chávez, ou então a ditadura militar que o Brasil experimentou anos atrás. Se eu perguntasse a um amante de uma boa música
a um maestro, ao nosso maestro. Qual foi o maior acontecimento da história da humanidade? Talvez ele me respondesse que foi ouvir a Orquestra Royal Concertgebouw de Amsterdã. Ou então ouvir e ver a Orquestra Filarmônica de Berlim. Ou então ouvir e ver a Filarmônica de Viena em Viena. Deve ser algo extraordinário. Se eu perguntasse a um religioso, e religioso é religioso, não estou falando de cristão, religioso. Se eu perguntasse a um religioso qual foi o maior acontecimento da história, alguns talvez me diriam que foi a vida de um médium chamado Chico Xavier. Outros talvez me diriam que foi a biografia doadora, graciosa de Madre Teresa de Calcutá. Outros talvez me diriam que foi o dia em que acharam a imagem da Aparecida no leito do Rio Paraíba. Outros religiosos talvez me diriam que foi o dia do nascimento do rei de Israel, o rei Davi. Outros talvez me diriam que foi a construção do grande templo de Salomão em Jerusalém. E alguns talvez mais recentes, religiosos me diriam que foi a construção do grande templo da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o maior acontecimento da história da humanidade não foi nenhum desses acontecimentos que eu acabei de lhes dizer. O maior acontecimento e incomparável acontecimento da humanidade foi o dia em que lá em Belém da Judéia, Belém Efrata, nasceu um bebê numa manjedoura chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele marcou a história. Ele nasceu numa manjedoura, ele cresceu, ele sofreu, ele amou, ele perdoou, ele abraçou, ele disse vai em paz, ele deu a paz, ele trouxe vida e vida com abundância. E na sua vida ele foi incompreendido, cravado no alto de um madeiro na cruz do Calvário, no lugar chamado Caveira. Lá fora do cercame de Jerusalém, Jesus de Nazaré é morto e crucificado. Mas a história não termina aí, diz a Bíblia Sagrada, que ao terceiro dia, oh glória a Deus, Jesus, ele ressurge dentre os mortos. E ele está aqui nessa noite para nos dar vida e vida com abundância. Este é o maior acontecimento da história. Diga para o teu irmão, o maior acontecimento da história é que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. E ele veio aqui nessa noite para nos abençoar. A ressurreição do Filho de Deus é o maior acontecimento da história. Nenhum acontecimento da história se iguala, se compara, se equipara, se equivale a este acontecimento. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Então diga para o teu irmão, Jesus morreu e ressuscitou. Diga para ele com fé, ele morreu e ressuscitou para te abençoar com vida. A vida de Deus está sendo derramada hoje aqui nesse lugar. Você pode levantar a tua mão e agradecer a Deus com glória a Deus, bem forte. Esse é o maior acontecimento da história. Sabe por quê, queridos? Este é o maior acontecimento da história. Sabe por que a ressurreição de Jesus Cristo é o maior acontecimento da história da humanidade? Eu lhe dou pelo menos 5 razões. Em primeiro lugar, eu não vou me demorar hoje, prometo ser rápido, mas eu queria que você guardasse isso no seu coração e saísse daqui dando glória a Deus e aleluias pela morte e ressurreição de Jesus. Sabe por que a ressurreição de Jesus Cristo é o maior e incomparável acontecimento da história? Em primeiro lugar, porque no Cristo ressurreto vemos o inigualável e incomparável amor de Deus. Diga para o teu irmão, Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama. Queridos, preste atenção nisso. Buda morreu por uma religião. Maomé morreu por uma religião. Confúcio morreu por uma religião. Krishna morreu por uma religião. Joseph Smith morreu por uma religião.
Jesus morreu pela humanidade. Por isso que esse acontecimento é o maior acontecimento da história da humanidade. E ele morreu para a humanidade, pela humanidade, para salvar toda a humanidade. Um escritor chamado Octavius Winston escreveu: quem entregou Jesus para morrer? E ele pergunta, ele questiona: não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por medo, que lavou as mãos, não foram os judeus por inveja, mas o Pai por amor. Foi o Pai que mandou Jesus morrer na cruz por nós, porque Deus nos ama, Deus te ama, Deus me ama, e não há nada que o diabo possa fazer para apagar esse grande amor de Deus que Ele tem por mim e por você. Deus nos ama. Levante a tua mão, dê glória a Deus bem forte. Deus nos ama. Há um cantor evangélico que canta um louvor extraordinário. Ele diz assim: Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Eu não vou cantar, queridos, senão você vai azedar. Mas ele diz assim: mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, e olha para mim aqui, pensa numa pessoa que falha, sou eu. Falho, imperfeito, pecador, mas Deus me ama. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus nos ama. Bendito seja o nosso Deus, para todo sempre e eternamente. E o cantor, poeticamente inspirado pelo Espírito, ele diz: se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Oh, glória. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você sinta o amor dEle. Deus te ama apesar das suas imperfeições. Deus nos ama. Diga para o teu irmão: Deus nos ama, querido. E ele termina dizendo: sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? O que me sustenta de pé aqui nesse altar, queridos, não é a religião, não é a igreja evangélica Canaã, não é o meu pastor presidente, pastor Rogério Pardini, não são os meus amigos de ministério. O que me sustenta aqui de pé, com vida, respirando, alegre, cheio de prazer e alegria de viver, é o amor de Deus, é o amor de Deus, é Ele, é Ele, é Ele que tem te sustentado. Deus te ama, Deus te ama, e o que há de vir virá e não tardará, porque Deus te ama. Deus te ama. Bata no peito e diga assim: Deus me ama. E ele termina dizendo: Deus me amou tanto que entregou o seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama. O seu amor é tão grande e não depende da minha condição, é incondicional. Deus me ama quando eu canto afinadinho, e Deus me ama quando eu canto extremamente desafinado, mas canto com o coração. Deus me ama. Deus te ama do jeito que você é. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você está na palma das minhas mãos, eu cuido da história da tua vida. Saia daqui sabendo que eu enviei meu filho para te salvar por amor. Eu te amo. João, o apóstolo do amor, mesmo inspirado pelo Espírito Santo, não conseguiu descrever o grande amor de Deus por nós. Ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, oh queridos, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Quem tem Jesus no coração, levanta a mão. Dá um glória a Deus bem forte, porque Ele está aqui no nosso meio. Alguém disse que é impossível medir o amor de Deus, porque é impossível medir a grandeza de Deus. Uma coisa está atrelada à outra. Alguém disse que Deus, Ele é autoexistente. Logo, o seu amor não teve princípio. Alguém disse que Deus é eterno, e a Bíblia diz, logo, o seu amor não pode conhecer o fim. Alguém disse que Deus é infinito, e está escrito, logo, o seu amor não tem limites. Você pode ter entrado aqui nessa noite, no mais profundo lamaçal, possuído por demônios, chafurdado na lama do pecado. O amor de Deus é tão grande que te toca lá no profundo do abismo. Deus vai lá te alcançar, porque Deus te ama. Deus é Pai Todo-Poderoso. Portanto, conhecemos na cruz o poder deste amor que toca corações, que transforma vidas e que nem a mais alta eloquência, mesmo inspirado pelo Espírito de Deus, não conseguiu descrever o tamanho do amor de Deus. Diga para o teu irmão, Deus te ama de tal maneira. Romanos capítulo 5, versos 7 e 8 diz assim: dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer por gente boa. Eu já vi mãe se levantar e dizendo, não, pelo meu filho eu morro pelo meu filho. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, está dizendo isso. Dificilmente alguém morrerá por um justo, embora alguém possa até se animar em morrer por alguém que é bom. Mas Deus, diga Deus. A Bíblia diz mais Deus. Diga mais Deus. A Bíblia diz que Deus prova o seu grande amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda gente que não presta. O amor de Deus é para quem não presta. Oh, glória a Deus. Eu fico muito feliz porque aí eu me encaixo nessa realidade. Oh, glória a Deus. Quem se acha indigno aqui do amor de Deus? É para você que Deus vai derramar graça. Diga para o teu irmão, Deus te ama. A morte e a ressurreição de Jesus é o maior acontecimento da história, porque ninguém amou, ninguém ama e ninguém amará como Deus nos ama. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo, sabe por que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é o maior acontecimento da história da humanidade? Porque na morte e na ressurreição de Jesus, Deus resolveu nossos dois problemas: a morte e o inferno. Nós estávamos com dois problemões. Tínhamos que encarar a morte e o inferno. Diga para o teu irmão, a morte e o inferno. Por conta do pecado no Éden, a queda do homem, estávamos com grandes problemas. Ter que encarar a morte de frente e a condenação para o inferno. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas mais adiante, o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 6, versos 22 e 23, diz: mas agora, diga agora, mas agora libertados do pecado, oh glória, e feitos servos de Deus pelo sacrifício de Jesus e pelo grande amor de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os nossos problemas estão resolvidos.
A morte já não nos mata mais, e se nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós estaremos cantando lá diante do trono de Deus. Digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração pelos séculos do século. Então levante a tua mão e dê graças a Deus. Este é o maior acontecimento da história, porque na morte e na ressurreição de Jesus, Deus resolveu 2 problemões que estavam diante de nós: a morte e o inferno. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, diga mais Deus. Oh, glória a Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Eu poderia mudar aqui, mas Deus que é riquíssimo em amor. Mas Deus que é riquíssimo em graça, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha o que o texto diz agora: pois pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é presente de Deus. Quem é salvo aqui? Levanta a mão. Quem é salvo, dê um glória a Deus bem forte. Quem é salvo, dê uma linda salva de palmas a Jesus de Nazaré. Abra sua Bíblia comigo também, por favor, em 1 Coríntios capítulo 15. Pastor Rogério, já vou terminar, viu? 1 Coríntios capítulo 15. Versos 50 a 58. 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 58. Verso 50 diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, diga um mistério. Ele diz o seguinte: na verdade nem todos dormiremos. Dormir aqui significa morrer. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível da nossa carne se revista da incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, nossa carne, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada, derrotada foi a morte na vitória de Jesus de Nazaré. Onde está, ó morte, a tua força, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que a Bíblia está dizendo aqui é que nem todos os que estão aqui passarão pela morte. Os que já passaram pela morte estão dormindo no Senhor. E nós, se não passarmos pela morte, guarde isso que eu falei: passar pela morte. A morte não retém mais a gente passa por ela. Quando a gente passar, se a gente não passar pela morte, e eu creio que esta geração, uma particularidade minha,
eu creio que a nossa geração experimentará o arrebatamento da igreja. Eu creio, os sinais estão dizendo que a trombeta já está para soar. Quem vai subir? Quem vai subir? Quem vai subir? Eu creio que nós seremos arrebatados antes de nós morrermos. Pastor, você pode afirmar isso? Não, mas eu tenho um sentimento no meu coração que nós seremos arrebatados ao soar da trombeta. Levante a tua mão e dê glória ao nome de Jesus. Todos nós, se Jesus não arrebatar antes a sua igreja, teremos que passar. Eu disse passar e não parar pela morte. Agora, por favor, atenção, por favor. Jesus, pelo poder da ressurreição, simplesmente derrotou a morte. Diga graças a Deus. A morte é apenas agora uma porta dimensional que nos leva direto até os braços do Pai. Oh, glória a Deus. Jesus, quando pregado, cravado na cruz, declarou para a morte e para todos que estavam ouvindo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A morte não vai me reter, o inferno não vai me segurar, porque na minha morte, na minha ressurreição, eu pisei na cabeça do diabo e eu estou derrotando a morte. A morte não tem mais poder sobre a tua vida, porque sobre a tua vida habita a vida de Jesus de Nazaré. Levante a tua mão e dê glória a Deus bem forte. Queridos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é o maior acontecimento da história, porque em Jesus a morte foi derrotada. Terceiro lugar, sabe por que a morte e a ressurreição de Jesus é o maior acontecimento da história da humanidade? Porque agora, eu e você, temos livre acesso a Deus, por intermédio único de Jesus de Nazaré. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz: porque há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Sabe por que esse é o maior acontecimento da história? Porque eu não preciso de Maria para interceder por mim, apesar de respeitá-la e amá-la e saber que ela foi a mãe de Jesus e não a mãe de Deus. Eu não preciso de Maria para alcançar a minha vitória. Eu peço a Jesus, e Jesus me ouve, e Jesus me responde, porque Ele só é o mediador entre Deus e os homens. Jesus está aqui para te ouvir nessa noite. Esse é o maior acontecimento da história, porque eu não preciso da Santa de Virgens para me ajudar a pagar as minhas dívidas. Deus diz a sua palavra: minha é a prata e meu é o ouro. Deus diz na sua palavra: eu tiro dos ímpios para entesourar os justos. Deus é fiel, Deus é fiel, e o nome do caráter de Deus é Jeová Jireh, aquele que provê. Diga para o teu irmão: a provisão de Deus para a tua vida. Sabe por que este é o maior acontecimento da história? Porque eu não precisei do Santo Antônio para me casar com a Viviane. Aí foi Jesus puro mesmo. Jesus que criou, foi Deus que instituiu o casamento. Deus tem o melhor para você. Deus tem uma Viviane para cada Anderson. E tem um Anderson para cada Viviane. Oh, glória a Deus. Quem é casado aqui, levanta a mão e dê glória a Deus. Quem não é ainda, levanta a mão e diga aleluia. Quem não é ainda, não precisa de pedir para Santo Antônio, peça para Jesus. Jesus gosta de casamento. Ele iniciou o seu ministério numa festa de casamento e transformou água em vinho. Onde a tristeza ele transforma em alegria. E se o teu casamento está capengando hoje aqui, Jesus, Ele ama o teu casamento, e Ele vai restaurar o teu casamento, e vai restaurar o teu amor, e vai abençoar a tua família, porque Jesus é bom. Peça a Jesus, porque Jesus tem interesse em abençoar o teu casamento. Sabe por que esse é o maior acontecimento da história? Porque eu não preciso de um padre, apesar de amá-los, e nem de um confessionário para me confessar.
João, você vê na sua primeira epístola, diz: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não preciso confessar o meu pecado para o pastor, para o padre, para o bispo, para o apóstolo. Eu confesso o meu pecado para Jesus de Nazaré, que me purifica de todos os meus pecados. Diga para o teu irmão: em Jesus há perdão de pecado. Sabe por que a morte e a ressurreição de Jesus é o maior acontecimento da história? Porque eu peço tudo a Deus em nome de Jesus. Foi Jesus quem disse: em meu nome vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome vocês colocarão as mãos sobre os endemoniados e expulsarão os demônios deles. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera por causa do meu nome, nenhum mal fará na tua vida, porque o meu nome tem poder sobre a tua cabeça. Eu não preciso pagar despachos, trabalhos, não preciso oferecer animais para ser atendido, e nem acender velas para chamar a atenção dele. Ele disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis, 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 mas recebereis no meu nome, para o louvor do meu nome. Sabe por que a morte e a ressurreição de Jesus é o maior acontecimento da história da humanidade? Porque a ressurreição não só marcou a história da história, mas todos os dias muda vidas e transforma histórias. Todos estes homens que eu citei aqui marcaram a história, mas nenhum deles tem poder para mudar histórias, transformar caráter, transformar vida. E Jesus de Nazaré morreu, ressuscitou para transformar a nossa história. Quem foi transformado por Jesus de Nazaré? Levante a mão bem alta. A transformação que Deus fez na tua vida é sinal para você crer que muitas histórias serão mudadas no decorrer da tua história. Diga para o teu irmão: Deus te ama, e Ele vai mudar ainda a tua história. A única história que muda a história é o maior acontecimento da história: a morte e a ressurreição de Jesus de Nazaré. Ele pega o mais indigno dos homens e põe este homem para pregar num púlpito. Ele toca no coração mais duro e faz ele se quebrantar. É só Jesus que faz isso. Ele muda mentes, ele muda pensamentos, ele muda corações. Ele muda o filho e as atitudes rebeldes do filho. Ele muda o marido, não de marido, muda o marido no casamento. Ele muda a esposa e não de esposa no casamento. Ele muda a família e não de família. Ele muda a vida espiritual, ele muda a vida material, ele muda a angústia da alma, ele muda e cura os enfermos, ele dá livramento de morte. É só ele que faz essas coisas. Por isso que a morte e a ressurreição dele é o maior acontecimento da história da humanidade. Sabe por que a morte e a ressurreição de Jesus é o maior acontecimento da história? Porque a ressurreição de Jesus Cristo converteu o eu em nós, o meu em nosso. E essas coisas tem que ser Jesus mesmo para mudar. Só Deus pode fazer de um egoísta um altruísta. Só Deus pode fazer de um miserável, perdoe-me a expressão, mão de vaca. Não sei de onde surgiu isso. Mão de vaca, acho que é porque não abre, né? Mão de vaca, um homem abençoador. Só Deus pode fazer de um homem, pode fazer um homem dividir o que tem com quem não tem. Só Deus. E Deus faz. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, Ele institui não somente uma igreja, mas um corpo, uma família. Uma família de muitos irmãos semelhantes a Jesus de Nazaré, o irmão mais velho. De modo que agora eu não posso e não tenho direito de orar para Deus: Pai meu que está no céu, santificado seja o teu nome, venha para mim o teu reino. Seja feita a tua vontade. O pão meu, garante o meu, e os outros, cada um busca em oração, Senhor.
Não, ele diz, Pai nosso que estás nos céus. Oh, queridos, eu sei que talvez você entrou aqui nessa noite atribulado, cheio de lutas. Mas eu tenho algo para te dizer muito sério. Tem gente que você não tem ideia que está mais em luta ainda do que você. Portanto, na tua oração, chegue-se diante de Deus. Chegue-se diante de Deus não com atitude egoísta, egocentrista, mas altruísta, com coração família. E chegue diante de Deus dizendo, Pai nosso, é nosso esse paizão, é nosso. Venha a nós o teu reino, venha a nós, que todos recebam o reino de Deus. E seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pai, se o Senhor me der muito pão, me dê sabedoria para distribuir esse pão para quem não tem pão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, Senhor. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sabe por que a morte e a ressurreição de Jesus é o maior acontecimento da história? Porque em Jesus todos nós nos encontraremos no céu e viveremos com Deus para toda a eternidade. Quem vai para o céu vai querer viver com Deus para toda a eternidade. A história da morte e ressurreição de Jesus é a história real, viva e de esperança. Jesus disse ao ladrão da cruz, quando estava agonizando, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O céu é o lugar onde eu vou estar, onde você vai estar, onde os nossos entes queridos que já partiram para o Senhor vão estar. E lá no céu nós vamos reencontrar Abraão, Isaac, Jacó, Noé. Nós vamos encontrar Paulo. Nós vamos ver lá a avó do maestro Celso, o pai do pastor Rogério. Vou ver meu tio Fábio. Nós vamos ver a Márcia que partiu essa semana. Nós vamos vê-los lá no céu. E todos juntos temos essa esperança viva que o céu está nos aguardando. Alguns já foram, alguns talvez irão esses dias. E todos nós um dia chegaremos lá, porque Jesus mudou a história e nos tirou do inferno e nos garantiu a entrada no céu. Quem vai para o céu? Levanta a mão e dê uma glória a Deus. Em último lugar, sabe por que a morte e a ressurreição de Jesus é o maior acontecimento da história? Porque a ressurreição de Jesus nos ensina, guarda isso no seu coração, que cristianismo é muito mais profundo que a religião. Nós não estamos celebrando a religião. Não. Aliás, a palavra religião do latim significa religare. E nada neste mundo nos religa a Deus a não ser Jesus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, não religião. Alguém certa vez disse na televisão, você para mudar de vida você precisa procurar uma religião. Eu venho dizer para você, não faça isso. Procure Jesus. Aliás, se você quer saber, ele já está aqui. A ressurreição nos ensina que o cristianismo é muito mais profundo que a religião. É um corpo vivo. É a igreja que se assenta à mesa e participa do pão e do cálice. E participa, não participar por beber e comer. Nós participamos todas as vezes em memória daquele que marcou a história, que morreu, que ressuscitou e que está vivo aqui no nosso meio. Jesus, comendo a ceia com seus discípulos, disse: façam isso em memória da minha história, em memória de mim. Façam isto pensando na minha história. Façam isso sabendo que eu marquei a história e mudei a sua história e eu estou vivo aqui no vosso meio. Eu quero concluir dizendo o seguinte: você sabia que todas as religiões, me perdoe, você sabia que toda religião é alicerçada sobre dogmas, sobre máximas e sobre ensinos? Toda. Por exemplo, é possível se ter o espiritismo sem Allan Kardec. O espiritismo não depende diretamente de Allan Kardec, e sim dos seus ensinos. É possível, por exemplo, se ter o mormonismo sem Joseph Smith. Porque o mormonismo não depende diretamente de Joseph Smith, e sim dos seus ensinos. Por exemplo, é possível ter o adventismo do sétimo dia sem Ellen White.
Porque o adventismo do sétimo dia não depende diretamente de Ellen White, e sim dos seus ensinos. Por exemplo, é possível se ter o confucionismo sem Confúcio. Porque o confucionismo não depende diretamente de Confúcio, e sim dos seus ensinos. Mas há 3 religiões no mundo que vivem e dependem dos seus líderes. Primeiro, o budismo, que depende de Buda. Segundo, o islamismo, que depende de Maomé, o maometismo. E terceiro, é o cristianismo, que depende inteiramente de Cristo. Talvez você esteja se perguntando, tudo bem, pastor Anderson, mas qual é a diferença entre as 3 religiões? Eu lhes digo, é simples. Se vocês, ou se os budistas, forem agora ao Oriente Distante, num cemitério qualquer, onde Buda foi enterrado, lá estará os restos mortais de Buda. Se os maometistas forem a Meca, a capital do Islã, num cemitério de lá, encontrarão com certeza os restos mortais de Maomé. Mas se os cristãos, como eu fui, como o pastor Rogério foi, pastor Maestro Celso foram, vocês aqui, muitos foram, se nós formos agora para Jerusalém, lá no jardim em Jerusalém, e nós formos lá no túmulo onde Jesus foi sepultado, nós não ficaremos frustrados, nós ficaremos exultantes, nós ficaremos alegres, nós pularemos na sua presença, nós exaltaremos o teu nome, porque lá tem uma placa na entrada do túmulo dizendo: por que buscais dentre os mortos aquele que está vivo no vosso meio? Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, Ele está vivo aqui no nosso meio. Esse é o maior acontecimento da história da humanidade. E eu quero dizer algo para o teu coração. E Ele, que tem o poder de vencer a morte, de ressuscitar dentre os mortos, Ele tem poder nessa noite. Guarda isso no teu coração. Eu quero concluir com isso. De fazer da tua história uma história bela, com B maiúsculo. Uma história viva, com V maiúsculo. E fazer da tua história uma história gloriosa, com G maiúsculo. Depois eu digo J. É luta, hein? Fazer da tua história uma história bela, uma história viva, uma história gloriosa e uma história triunfante. Sabe por quê, queridos? Ele muda histórias ainda hoje. Por quê? Porque Ele morreu e não permaneceu morto, mas ressuscitou dentre os mortos e disse para nós: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele vivo está. E hoje Ele vai presidir essa Santa Ceia. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. Ele ressurgiu. Quantos podem dar um brado de aleluia? Ele ressurgiu. Bendito seja o Rei da Glória. Meus irmãos, nós já vamos nesse instante celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nós queremos fazer uma oração agora com todos os aniversariantes que vão aniversariar nesse mês de junho. Por gentileza, se coloque em pé. Todos os irmãos que vão fazer aniversário no mês de junho. Aniversário de casamento. Tem algum casal aniversariando neste mês de junho? Casou no mês de junho? Se tiver, dê um sinal bem alto. Tem um casal lá. Pastor ali. Tem mais alguém de casamento? Outro casal ali. Mais uma irmã aqui. Meus parabéns. Tem mais alguém aqui aniversariando casamento? Não? Casamento também? Glória. Amém. E nós vamos orar também por novos membros que membraram na Igreja Canaã no mês de abril, maio, está chegando agora em junho. Tem algum novo membro que membrou-se aqui na igreja no mês de abril, maio, ou agora em junho, que está membrando? Estou vendo ali um casal, aqui mais um irmão e lá mais uma irmã. Glórias a Deus. Tem mais alguém desse lado aqui? Fique em pé, minha irmã. Lá mais uma irmã, glória a Deus.
Amém. Nós vamos orar então. Eu quero chamar aqui também irmãos que estão passando, oficializando agora na diaconia da igreja. Foram cooperadores e agora vão ser oficializados diáconos da igreja. O irmão Rogério, a irmã Sônia Locatelli, a irmã Sueli e o irmão Renato. Onde estão esses irmãos, por gentileza? Venham aqui, sobe aqui no púlpito, nós vamos orar pelos irmãos. Irmão Rogério, irmã Sônia Locatelli, irmã Sueli, irmão Renato. Isso. Ah, Sueli é a canelinha. Oh, glória a Deus. Glórias a Deus. Só tem esses aniversariantes, não tem mais não? Estou achando pouco, meus irmãos. Eu olhei no boletim, tem uma lista tão grande de aniversariantes. Vamos em pé, igreja, orar por esses irmãos. Olha aí onde tem um aniversariante perto de você. Você pode tocar nele, abraçar. Vamos orar por todos os irmãos aniversariantes de casamento, novos membros e esses novos diáconos. Aleluia. Vamos orar, igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de poder, de graça e de misericórdia, nós queremos, ó Deus, agora pedir a tua bênção, Senhor Pai querido, sobre os irmãos, ó Senhor, que estão aniversariando neste mês, ó Pai. Coloca as tuas mãos sobre eles, ó Pai, dando saúde, graça, sabedoria, força, vigor, vitória. Sê com eles, ó Pai amado, realizando uma grande obra sobre as suas vidas, ó Pai. Abençoa os casais também, Senhor, que estão aniversariando casamento neste mês de junho, ó Pai. Derrama a tua bênção sobre esta união. Confirma, ó Deus, ó Pai, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, Senhor, a união dos teus servos na tua presença. Meu Deus, abençoa os novos membros, ó Pai, que chegaram nesta casa, Senhor, agora no mês de abril, Senhor, de maio, ó Senhor, ó Deus da glória. Seja sobre eles a cobertura do sangue de Jesus, seja sobre eles a cobertura ministerial, a unção que o Senhor tem derramado sobre esta casa, que vá sobre a vida deles também, Senhor, nós te pedimos, ó Pai. Senhor, agora te apresentamos o irmão Rogério, a irmã Sônia Locatelli, Pai, a irmã Sueli e o irmão Renato, Senhor, que estão sendo oficializados agora no santo ministério, para servir ao Senhor na diaconia da tua casa. Ó Deus, derrama sobre eles porção dobrada do teu Espírito Santo, que o Senhor dê graça, força, sabedoria, vigor, poder, vitória. Senhor, dobre, vite, elevra, sobrecan lamaia. Usa, Senhor, a vida dos teus servos, ó Deus, na tua obra. Senhor, nós sabemos que não é fácil, Senhor, ó Deus, servir, mas foi para isso que o Senhor nos chamou, para servir ao Senhor e para servir a igreja. Ó Deus, usa os teus servos, dá graça, dá força e dá poder, Pai, sobre a vida deles, ó Senhor. Nós oramos, ó Pai, assim pedindo a tua bênção sobre os teus filhos, e te louvamos, te agradecemos, ó Deus. Nós oramos no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, o Messias de Israel, aquele que vive e que reina para todos sempre. E o povo de Deus diz: vamos aplaudir ao Senhor. Parabéns, aniversariantes, casamento, novos membros e diáconos. Parabéns, Deus abençoe os irmãos.